Próxima palavrinha é uma palavra que nem sempre as pessoas estão acostumadas com ela, que é a palavra pie. Pie. Existem vários significados, mas tem uma forma de entender ele em específico que eu queria comentar com você hoje, que significa não. O pie, ele significa mais coisa, mas hoje eu quero falar ele no sentido de não. Porque muita gente entende que não seria pu. E por que usa o pie? Qual a diferença do pie quando utilizar a palavra pie? Então, pie significa não, mas no sentido de não imperativo. O que é não imperativo? O imperativo é toda vez que você queira, nome já diz, de imperador, né, que você queira dar uma ordem. Então, se eu quiser falar palavras, exemplos do tipo não fume, não fale alto, não pise na grama, não jogue lixo no chão, tudo isso, no mandarim, você usaria todos esses nãos, em vez de você utilizar o pu, que é o que a maioria conhece, você vai utilizar a palavra pie, porque é um não imperativo, tá? Então, o não imperativo, eu trouxe aqui outros exemplos, né, para você conhecer e ver quais situações você pode estar utilizando ele. O primeiro é piezou. Piezou. Zou significa andar, literalmente, mas é como se fosse não vá. Não vá, tá? Então, piezou, não vá. Então, quando você não quer que a pessoa vá embora, você pede para ela ficar. Então, você fala, piezou, fica aí, entendeu? Então, próximo é 别想太多. 别想太多. 想 significa pensar, né? E o 太多 significa demais. Então, não pense demais. 别想太多. Não pense demais. Também é um tipo de ordem, mas ele pode ser talvez de uma forma um pouco mais carinhosa nesse caso. Então, não pense demais. É um cuidado que você está tendo com uma pessoa, mas de qualquer forma é uma ordem, gramaticalmente falando. Depois, 别烦我. 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 别烦我 é muito útil para você, tá? Espero que você não precise usar, mas se você precisar usar, ok. Fan significa incomodar. E o eu. 别烦我. Não me incomode. Em português bem claro seria não me enche o saco. É mais ou menos isso. Então, se alguém estiver te enchendo o saco, você pode estar utilizando isso aí. 别烦我. Pare de me encher o saco. Também é uma forma imperativa de falar. 别烦我. 别烦我. Depois, 吃饭别说话. 吃饭别说话. 吃饭 significa comer, ter uma refeição. 别 é não e 说话 é falar. Então, comer, não falar. É uma expressão, mas ele significa na hora de comer, não fale, né? Então, existe geralmente os pais falam isso para as crianças, né? Que a criança, ela, quando começa a falar, ela deixa de comer. Então, acontece muito isso. Dessa frase ser ditas para a criança. Logicamente que para adultos, né? O adulto consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, nem sempre a gente ouve essa frase falando para algum adulto. Mas, normalmente, a gente ouve para crianças. Depois, 别动. 别动. A palavra 动 significa mexer. 别动 é não mexa, não se mexa, tá? Isso pode ser dito para criança ou até para adulto também, né? Dependendo da situação, né? Sei lá, não vou buscar tanto quais eventos você poderia estar falando nisso, mas pense no que você pode encontrar, né? Onde caiba esse tipo de expressão na situação, tá? Então, 别动, não se mexa. Talvez uma visita ao médico, por exemplo, seria interessante, né? Saber isso aí. Enfim, não vou entrar nesse mérito. Depois, 别客气, tá? 别客气. 客气 significa gentil, simpático. 别客气, não seja gentil, não seja simpático. Mas, no fundo, ele tem o mesmo significado de 不客气. 不客气 é de nada. Ou seja, não faça cerimônia, não seja simpático, né? Sinta-se em casa. É mais ou menos essa ideia que a pessoa está querendo passar quando ela utiliza a palavra 不客气. Ou, agora você viu também que existe a forma de 别客气, tá? Os dois são bem parecidos, tanto 不客气quanto 别客气. Mas o 别客气ele é um pouco mais específico em relação ao 不客气, porque o 不客气é como se fosse de nada, e o 别客气é tipo, ele traz uma ideia mais forte de sinta-se em casa, não precisa ter vergonha. É mais ou menos essa ideia. Depois nós temos aqui 别担心,
别担心. 别担心. 担心significa preocupar. Então, quando eu falo 别担心, não se preocupe. Não se preocupe. 别担心. 别担心. E, por último, nós temos 别和他说. 别和他说. 别, não. 和significa e ou com. Então, nesse caso específico, ele significa com. 和他, com ele ou com ela. 说, falar. Ou seja, não fale com ele. Ou pode ser, não fale para ele, dependendo da situação. Então, eu estou te contando um segredo, por exemplo, eu estou pedindo para você não falar para ele ou para ela. Então, eu posso falar, 别和他说. Ou eu posso simplesmente falar assim, olha, não converse com ela. Né? Não converse com ela, sei lá. Então, existem essas duas situações, onde você pede para a pessoa não contar algo para ele ou ela, no caso, ou você pede para a pessoa não conversar com ela, tá? Não falar nada com ela, tipo, não se comunicar com ela. Então, temos duas situações, tá legal? Leitura. 别走, 别走, 别想太多, 别想太多, 别烦我, 别烦我, 吃饭别说话, 吃饭别说话, 别动, 别动, 别客气, 别客气, 别担心, 别担心, e 别和他说, 别和他说. Então você percebe que quando você pensa em não imperativo, muitas vezes ele pode ser uma crítica, né, ou uma regra que está sendo imposta, ou ao mesmo tempo você percebe que existem algumas expressões que coloquei aqui que ele é mais voltado para algo positivo, algo mais carinhoso. Por exemplo, 别想太多, não pense demais. Ou 别担心, não se preocupe. Então você percebe que tem exemplos onde não é sempre negativo, é algo bom também, tá? E dos mais agressivos aqui, talvez seja 别烦我, né? Não me enche o saco. Ou 别动, dependendo da situação, dependendo de como você fala, pode ser que você está pedindo para a pessoa não se mexa. Imagine uma polícia, por exemplo, chegando te abordando e falando assim, ó, não se mexa. Ele não vai falar 别动 de uma forma muito carinhosa. Ele pode ser que ele chegue e dê um berro para você, 别动. Então, você tem que levantar os braços e ficar quieto, né? Então, muitas vezes o 别动 também, ele pode ser de alguma forma um pouco mais agressivo, dependendo da situação.